Olá pessoal, meu nome é Bruno. Eu estou mandando esse vídeo para pleitear uma vaga de professor na área de educação profissional, na área de gestão e negócios. Bom, o tema que eu escolhi para essa aula é um tema que faz parte da minha formação como economista. Então eu vou falar brevemente, nesse nosso tempo aqui, sobre os principais conceitos que norteiam a economia e como nós podemos aplicá-lo, como a sociedade verifica esses conceitos para a tomada de decisões, certo? Bom, bom, a economia nada mais é do que uma ciência humana, que ela se preocupa de como estudar os recursos escassos dentro da sociedade. Então, a partir do momento que nós entendermos que os recursos disponíveis na sociedade eles têm um fim, eles precisam ser melhores aproveitados, certo? E a economia, ela tem isso na sua essência, no seu objeto de pesquisa, que é justamente auxiliar a sociedade a como administrar esses recursos que são escassos, que são finitos. Então, a análise econômica, ela se preocupa em identificar a correta produção, a produção de equilíbrio que vai demandar um custo exato para aquela produção, nem a mais nem a menos, certo? Nós falamos muito de ponto de equilíbrio, tanto equilíbrio financeiro, equilíbrio de produção, justamente para fazer jus a esse grande objetivo da ciência econômica, que é a administração dos recursos escassos. O próprio nome, o próprio termo economia, eco vem de casa e nomia são as leis, que na verdade são as leis da casa, né? Mas justamente nesse nosso contexto é para melhor administrar a nossa casa, que é a nossa sociedade. Isso que os nossos grandes pensadores e utilizando hoje na contemporaneidade é que a gente verifica a aplicação desses conceitos econômicos. Bom, na economia também nós vamos analisar as forças e as tendências que afetam a sociedade como um todo. Pode parecer de início que o economista ele quer falar basicamente de tudo, e é exatamente isso. Os temas eles são grandes, eles são abrangentes, mas justamente por conta de tudo que acontece na sociedade. Então eu vou dar três exemplos aqui para vocês. Na análise econômica, a gente pode entender, por exemplo, o crescimento médio da renda das pessoas. A gente pode analisar o crescimento médio do brasileiro, do Brasil, né? Durante os últimos 5 anos, dos paranaenses, ou dos londrinenses, dos curitibanos, enfim. A gente consegue ter essa visão com a análise econômica. Partindo para um outro exemplo, a gente consegue também entender a parcela da população que não consegue trabalho. Identificando isso, o porquê eles não conseguem. É falta de qualificação, são questões mais sociais. A gente consegue analisar esse ponto. E também entender por que a taxa de inflação sobe, né? Quais são os alimentos que estão aí favorecendo esse aumento na taxa de aumento de inflação, no caso, né? Então, para a gente entender, né, com base nesses conceitos, como a economia ela se apresenta na sociedade. Um outro exemplo também que eu gostaria de elencar aqui para nós é a questão do estudo, por exemplo, por conta dessa variedade, né, de assuntos que a economia trata, nós também temos a questão de, por exemplo, auxílio nas políticas públicas, né? Um legislador, por exemplo, ele se pautando em conceitos econômicos, ele vai poder justificar uma ação governamental, entendeu? E daí tem duas palavrinhas que a gente pode aprender para justificar uma política governamental, que as palavrinhas são equidade e eficiência, certo?
A eficiência é o tamanho do bolo, né? O do bolo econômico. O quanto que a gente consegue produzir. O quanto que a gente consegue ser eficiente na produção. Ou na geração, vamos dizer assim, de riqueza. E como nós conseguimos ser, numa política pública, nesse caso, nesse exemplo que eu coloquei, como nós conseguimos promover mais equidade, ou seja, uma melhor divisão do bolo. Então, isso são conceitos bem explorados na economia, que um legislador, um político, ele consegue aplicar, justificando nas suas ações, enfim. Então, tudo isso nos leva a como pensar a economia. Como eu disse aqui para vocês, a economia, muitos alunos relatam, ela é só aquilo que o jornal está falando sobre, aumentou o dólar, ou é uma disciplina que tem muita matemática, muitos números. De fato, o economista ele se pauta na utilização de números, da matemática, da estatística, mas isso na verdade são ferramentas que é utilizado para justamente entender esses conceitos na economia. Então, pensar a economia é justamente analisar esses conceitos aplicando os conceitos matemáticos. Por exemplo, se houve alterações na taxa de câmbio, qual foi o motivo? Foi uma política nacional? Foi uma política internacional? Tem algum setor da economia que está puxando isso? Tudo isso faz parte do pensar na economia, né? E uma maneira muito interessante que a ciência econômica contribui para o pensamento de economia, e no nosso caso específico, para trabalhar em sala de aula com os cursos técnicos, seja no ensino médio ou no ensino profissional, uma contribuição muito grande são a questão dos modelos econômicos específicos, que é utilizado para simplificar. Então, através de modelos econômicos, nós conseguimos simplificar a realidade para entender o que está acontecendo, certo? Então, então é utilizado esses modelos. Claro que nós omitimos algumas variáveis importantes, porque a sociedade ela é muito complexa num todo, mas através dessa simplificação a gente consegue entender como a dinâmica da economia acontece na sociedade. Então, por exemplo, alguns modelos que nós temos modelos macro que nós chamamos de modelos macroeconômicos. Vou dar aqui quatro exemplos, dois de cada. Os exemplos de modelos macroeconômicos e modelos microeconômicos. Modelos macroeconômicos, eu tenho aqui um exemplo de modelo ISLM. Esse modelo ele vai analisar a interação de mercado de bens e serviços, junto com os mercados monetários, para chegar no equilíbrio macroeconômico. O que isso significa? Como que a economia, de um lado, ela está produzindo bens e serviços e, ao mesmo tempo, nós temos aqui o mercado financeiro trabalhando. Como que isso se equilibra para a gente formar o PIB, por exemplo? E determinada variável dentro desse modelo, nós podemos colocar aqui, por exemplo, taxa de juros. Como a taxa de juros vai influenciar esse modelo? Claro que existem outras variáveis, mas eu simplifico, eu coloco, por exemplo, o PIB, ele é atingido pelo déficit fiscal, pela taxa de juros, somente por essas duas questões. Qual que vai ser o impacto de cada uma no PIB? Aí eu vou analisar essas duas, simplificando o modelo para entender a dinâmica, certo? Outro modelo também que nós temos é o modelo de crescimento de Solon, que ele explica o crescimento econômico a longo prazo, fatores de acumulação de capital, crescimento populacional e progresso tecnológico. Esse modelo de Solon específico, ele fala que, na medida que a sociedade se desenvolve e ela tem um crescimento econômico a longo prazo, ela vai promover maiores crescimentos econômicos, somente olhando para o crescimento econômico.
Em relação à microeconomia, nós temos aqui o modelo de oferta e demanda, que é o modelo mais clássico aqui da economia. Quanto que as empresas estão dispostas a ofertar e quantas elas estão dispostas e qual é o mercado que ela está disposta, que ela está demandando. Com base nisso, nós temos o quê? A determinação de equilíbrio econômico, onde a gente pode ter um preço e uma quantidade correta com as realidades desse mercado. Outro exemplo também, mercado de trabalho, né? Essa relação de salários e empregados, como que determinado setor ele tem um salário de equilíbrio com base na sua força de trabalho, com os EPIs, aquilo que ele precisa produzir, o que é justo também para ele para ele produzir tudo aquilo com base naquilo que ele está produzindo e contribuindo para o seu setor, né? Claro que tudo isso do ponto de vista econômico. Então, eu acredito que a partir desses quatro exemplos e de uma visão geral de economia, eu espero ter contribuído aí para vocês em relação às aulas. Claro que a partir disso a gente pode ampliar mais o modelo e trabalhar outras coisas, outros assuntos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.